Olá pessoal, eu sou a professora Sereia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre educação formal, não formal e informal. Para falar sobre esse assunto, eu sempre prefiro começar pela educação formal. Primeiro, porque ela é mais fácil de ser definida, ela tem uma definição mais clara. E em segundo lugar, porque é com ela que nós temos o maior convívio ao longo da nossa vida, justamente porque conhecemos ela como educação escolar. E bom, o que caracteriza então essa educação escolar? Primeiro, a instituição em que ela ocorre. A escola, ela é obrigatória. Existem leis que tornam ela obrigatória e que também regulamentam a forma como ela deve acontecer. Ou seja, a começar pela Constituição e pela LDB, nós temos que a educação escolar, ela tem alguns parâmetros que são determinados nela. A forma como ela deve ocorrer e os conteúdos que ela deve tratar ao longo daquela duração de tempo. Como instrumento disso, nós temos agora a BNCC, que vem estipulando para cada ano da educação formal as aprendizagens mínimas que os alunos devem alcançar, as habilidades que eles devem desenvolver e tudo mais. Bom, nós temos aí então a intencionalidade da atuação do professor, porque ele vai ter que buscar desenvolver com a sua classe, com seus alunos, aquelas habilidades determinadas previamente. Então, a educação formal, ela é institucional, ela é formalizada, no sentido de legalidade, no sentido de leis, e ela é intencional. Ela possui a intenção daqueles profissionais que atuam nela. De maneira muito parecida, nós temos a educação não formal, que por causa do nome as pessoas acabam confundindo um pouco, mas não se engane. Ela também é regulamentada por algumas leis, porém ela não é obrigatória. Você não é obrigado a frequentar ela. Ela não necessariamente acontece no espaço institucional e não necessariamente é feita por profissionais formados naquela área. Ela carrega sim intencionalidade, tal como a educação formal. Porém, a gente pode ter como exemplo da educação não formal um curso de idioma, um curso de luta, por exemplo, um curso de culinária. Então, nós temos que a educação não formal, ela não tem conteúdos pré-estabelecidos, mas ela tem a vontade daquele grupo de aprender sobre um assunto em comum, certo? Ela carrega essa intenção de aprendizagem, porém você não vai aprender a mesma coisa num curso de culinária e num curso de idioma, convenhamos, né? Então, não, ela não é uniformizada e ela não se dá da mesma forma, ela não é regulamentada nesse sentido. Agora, o que se diferencia mais dessas duas esferas da educação é a educação informal, justamente porque ela não é intencional. Ela acontece em todas as esferas da nossa vida, o tempo todo, desde o nosso nascimento até a nossa morte. E ninguém senta para aprender sobre ela, justamente por acontecer o tempo todo. Ela se dá nas nossas conversas, ela se dá no nosso convívio social, na interação com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos pares. Ela se dá no dia a dia. E o que é essa educação informal? Bom, podemos dizer que faz parte da educação informal os nossos valores, a nossa cultura de uma maneira geral, a nossa língua materna, os nossos gostos são desenvolvidos pela educação informal. Ela é riquíssima. Tudo aquilo que nós não aprendemos na escola vem de algum lugar, não é mesmo? E é justamente da educação informal que ele vem. É aquele conhecimento mais do dia a dia. É aquele conhecimento que nós adquirimos com a conversa com a nossa vizinha, que nós aprendemos sozinho lendo um jornal, que nós aprendemos lendo o nosso livro. Então, assim, é aquele conhecimento que você não pensa, poxa, vou sentar e aprender sobre esse assunto em um espaço próprio para ele. Não, porque ele já flui o tempo todo. E bom, justamente por eu gostar muito dessa modalidade da educação, gostar de falar sobre educação informal, no próximo vídeo eu pretendo tratar mais profundamente sobre como a educação informal atua nas nossas vidas. Então, bom, esse foi o vídeo de hoje, já dei um spoilerzinho do que vai ser o próximo, e eu espero ver vocês lá. Então, até mais!